As duas naturezas de Cristo, parte 1. E aí, pessoal, o Pastor Raul aqui com mais um vídeo do Nascido de Novo, onde nós aprendemos teologia. E no vídeo de hoje, a gente vai começar um estudo de um tema central da cristologia. Isso mesmo, nós vamos entender muita coisa, nós vamos entender todo o possível a respeito das duas naturezas de Cristo. A gente vai entender como a divindade e a humanidade se unem em um só ser. Nosso Salvador Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar distinguindo as duas naturezas do nosso Salvador, as duas naturezas do Senhor. Sim, ele era homem, ele era Deus, tá bom? Mesmo que a Bíblia ensine você que existe só um mediador entre Deus e o homem, ela também mostra que Cristo tendo duas naturezas totalmente diferentes e distintas, uma divina e a outra humana. Esse é o grande mistério da piedade, Deus manifestado em carne, que está lá em 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É um ministério, não só no sentido bíblico da palavra, como alguma coisa que não foi totalmente revelado no Antigo Testamento, mas também no sentido que está além da nossa compreensão, da compreensão do homem. O problema que essa dupla natureza de Cristo apresenta tem provocado muitas opiniões, muito bate-boca, mas até agora não recebeu a solução adequada, a solução bíblica. Algumas soluções que apresentam a respeito das duas naturezas de Cristo deixam de fazer justiça às duas naturezas que ele tem, enquanto outras deixam de manter a unidade da pessoa. Ou Cristo é Deus, ou não é as duas coisas. Nenhuma solução que contemple as duas naturezas é satisfatória. A Escritura exige que nós venhamos reconhecer duas naturezas distintas em Cristo. A primeira é a natureza divina que o Salvador tem. Hoje, a negação da divindade de Deus em Cristo é uma coisa mais do que comum. Mas a deidade do nosso Salvador Jesus Cristo é totalmente ensinada nas Escrituras. E é clara nas Escrituras. Até o Antigo Testamento fornece prova da deidade de Cristo nas previsões da vinda do Messias. Isaías 9,6, Jeremias 23,6, Daniel 7,3, Miqueias 5,2, Zacarias 13,7. Em Isaías 9,6 está escrito assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E as provas do Novo Testamento são muito maiores de que Jesus é Deus. É um fato bem conhecido que o Evangelho de João apresenta o melhor conceito de Cristo em passagens como essas. João 1, de 1 a 3, tá? E várias outras passagens. Olha o que ela quer dizer. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era o quê? Era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se faz. Olha que coisa magnífica. Mas não é sempre entendido que o quadro apresentado pelos outros evangelhos está totalmente de acordo com o quadro de João. Mas a verdade é que os outros evangelhos concordam com João desde que você veja a Bíblia como um conjunto. A Bíblia não pode ser vista como trechos isolados. Por exemplo, Mateus 5, 17, 9, 6, 11, de 1 a 6, 27, 14, 33 e muitas outras. Mateus 17 fala, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Só Deus poderia revogar ou cumprir a lei. Marcos 8,38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Só Deus viria na glória. Além disso, temos a mesma apresentação de Cristo nas epístolas paulinas. Romanos 7,7, 9,5, 1 Coríntios 1, 1 a 3 e muitas outras passagens.
retratam. E aí a gente tem o quê? Do mesmo jeito que existiu a natureza divina, então Cristo é Deus, nós temos a natureza humana, o verbo que se fez carne, o Deus que se transformou em carne. Nos primeiros séculos do cristianismo, vários não acreditavam na humanidade real do nosso Salvador. Mas hoje ninguém sério vai questionar, a não ser liberaloide que apaga sorvete na testa. Houve por muito tempo uma ênfase enorme na deidade de Cristo, e a sua humanidade não era levada em conta porque eles não achavam importante. Mas hoje, o contrário, está na moda o humanismo, cada vez mais forte, coloca toda a importância no quê? Na humanidade de Cristo para tirar a sua deidade e assim colocar em xeque toda a Escritura. A única divindade que muitos lhe dão é da sua humanidade perfeita. Olha que coisa, ou seja, Jesus só era um ser humano perfeito. Existem provas bíblicas da humanidade real de Cristo, sim. Ele chama a si mesmo como homem. E assim é chamado pelos outros, João 8,40, Atos 2,22, Romanos 5,15, 1 Coríntios 15,21. Somos informados muitas vezes que ele veio e se manifestou como? Na carne, isso é, na natureza humana. João 1,14, 1 Timóteo 3,16, João 4,2. Em João 1,14 fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Possuía os elementos essenciais da natureza humana, um corpo material, uma alma racional, Mateus 26, 28, 38, Lucas 23, 46 e outros. Além disso, ele esteve sujeito às leis naturais do desenvolvimento humano e às necessidades e sofrimentos da humanidade. Ele sentiu o que a gente sentia, ele sofreu o que nós sofremos. Mateus 4, 8, 24, 9, 36. Mas a gente tem que observar que Cristo, embora fosse um homem real, era totalmente sem pecado. Ele não só não pecou, mas ele não podia de forma alguma pecar por causa da ligação essencial entre as naturezas humana e divina que existiam nele. Hoje, tem gente até que nega a impecabilidade de Cristo, mas a Bíblia claramente testifica nas passagens de Lucas 1,35, João 8,46, João 14,30, 2 Coríntios 5,21, Hebreus 4,15, Hebreus 9,14, 1 Pedro 2,22, 1 João 3,5. Em 2 Coríntios 5,21 disse, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos o quê? Feitos justiça de Deus. E aí a gente vem o quê? Para a necessidade de duas naturezas em Cristo. Isso que a gente tem que entender. Hoje muitos têm Jesus como um mero homem e não reconhecem a necessidade das duas naturezas de Cristo, porque lhes convém. Mas se Cristo não é tanto homem quanto Deus, ele não pode ser o nosso mediador. Tinha que ser alguém da raça humana a fim de poder representar os pecadores na sua obra verdadeiramente redentora. Alguém com a conta que tinha saldo. Era necessário que assumisse a natureza humana, não só com todas as suas propriedades essenciais do corpo e alma, mas também com todos os seus defeitos, enfermidades, dores, a que está sujeita depois da queda. Então Cristo tinha que ser homem. Só um mediador, assim verdadeiramente humano, que tivesse um conhecimento vivencial das aflições, que vivesse o que o ser humano viveu e superasse todas as tentações que nós sofremos e não conseguimos superar. Ele poderia entrar compassivamente em todas as experiências, em todas as provações e tentações humanas. Hebreus 2, 17, 18. Bem como ser um perfeito exemplo humano para os seus seguidores. Mateus 11, 29, Marcos 10, 39, João 13, de 13 a 15. E ao mesmo tempo, ele tinha que ser um homem totalmente sem pecado, porque alguém que tivesse perdido o direito à própria vida não poderia fazer expiração, pagar a conta dos outros. Hebreus 7, 26 atesta isso. Como alguém com uma conta negativa pode pagar alguma dívida? Se não pode pagar a própria, como que ia pagar a nossa? Além disso, era necessário que fosse verdadeiro Deus,
para poder fornecer um sacrifício perfeito, de valor infinito, para poder sofrer redentoramente a ira de Deus, isso é, de modo a libertar os outros da maldição da lei e para poder aplicar os frutos da obra redentora. Salmo 49, 7, Salmo 133, tá? Então essa é a primeira parte que nós entendemos as duas naturezas. E no próximo Nascido És que nós vamos continuar conversando sobre isso. Nós vamos continuar conversando sobre as duas naturezas de Cristo. Nós vimos que, por mais que o mundo hoje queira pintar Cristo como apenas um homem sábio, como apenas um profeta, como apenas alguém que caminhou sobre a terra e foi notório, colocando ao lado de seres imperfeitos e até que como Gandhi, como pessoas assim, como com pecadores, nós temos que entender que o nosso Cristo é diferente. O nosso Cristo é totalmente diferente. Ele era Deus, ele era homem, perfeito, sem pecado. E esse é um ponto importante. Só com essas duas naturezas, ele sendo Deus e ele sendo homem, sofrendo, vivendo tudo que nós vivemos, passando por todas as tentações que nós passamos, ele poderia ser o nosso mediador. Tá bom? No próximo programa nós vamos continuar esse estudo, tá bom? E você quer conhecer mais desses pontos da cristologia? Você vai aprender cristologia de uma maneira totalmente completa no nosso Formação Completa em Teologia, no nosso curso de teologia, no nosso seminário teológico, no curso que você vai aprender a ter um relacionamento e entender Cristo como você nunca imaginou, tá bom? Link está aqui na descrição. Lembre-se que você aqui, ó, estudando com a gente, você tem direito a um precinho especial e ainda tem direito a um curso de capelania totalmente grátis, sendo aluno do Nascido, tá bom? Então vem estudar com a gente, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.